Prezados irmãos, irmãs, nós iremos darmos início à nossa santa reunião nesta oportunidade. Quero aqui, carinhosamente, apresentar a todos os meus queridos irmãos que fizeram seus esforços para poder estarem aqui na Igreja Apostólica, bem como também aqueles que estão nos honrando com a sua audiência através deste meio de comunicação. Eu lhes desejo a graça e a paz. Em nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, na esperança que a verdadeira paz que Cristo Jesus nos trouxe seja uma presente realidade na vida de cada um dos meus irmãos. Lhes digo que aproveitem o máximo desta santa reunião e estejam aqui diante de Deus com esse propósito no seu coração. Que o nome de Deus seja exaltado, o nome de Jesus também, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, bem como também esteja pronto para ouvir a mensagem, a mais perfeita em matéria de religião, que nesses dias, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador e o Irmão Aldo está a nos ensinar. Sejam todos muito bem-vindos e eu convido os meus irmãos, aqueles que puderem, para poder ficar em pé, a fim de darmos início à nossa santa reunião com uma oração. Oremos. Santíssimo Deus, nosso bondoso e eterno Pai, estamos aqui, Senhor nosso Deus, mais uma vez. E estamos aqui muito convictos da nossa fé. E estamos aqui para poder glorificar o Teu santíssimo nome. Que o nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, seja exaltado. Que o nome da Senhora Virgem Maria seja exaltado também. Que o nome dos apóstolos, dos profetas, da Senhora Santa Vó Rosa e do Senhor querido Irmão Aldo sejam sempre louvados por este povo que tanto te adoram e estão unidos na mesma fé, fazendo suas petições neste exato momento. Querido Pai, nós remetemos a nossa memória e lembramos do grande acontecimento neste domingo de Ramos, a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. É um momento muito marcante para nós todos. E por isso que estamos nesta igreja, felizes da vida, por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor Pai nos concederam. Portanto, pedimos, pois, a Tua unção e a bênção de todos esses santos que foram escalados para poder estar aqui conosco, que esteja a abençoar a nossa reunião, que tudo aqui seja de conformidade com a Tua santíssima vontade, ó Deus. E como Teu servo, entrego sobre os Teus cuidados esta santa reunião e antecipadamente expressamos os nossos sinceros agradecimentos, hoje e sempre. Amém. Cantemos Igreja Forte, de número 1 do nosso inário. Nós somos
bandeira branca é a nossa santidade, a nossa arma é essa doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Os irmãos que têm seus lugares poderão estarem se acomodando nos seus devidos assentos. E em prosseguimento de nossa santa reunião, nós iremos cantar alguns hinos do nosso inário. O primeiro hino que vamos cantar traz como título Obediência e Consagração, de número 34. Cantemos Poder Salvador, de número 37. Finalizando esta parte, cantemos Jesus é a chave, de número 126. Jesus Cristo é a chave
Amém. Em prosseguimento, irmãos, de nossa santa reunião, o coral apresenta o hino que traz como título Ó como é bom. E esse hino, irmãos, nos fala tudo, porque eu lhes digo que não tem coisa melhor sermos legítimos filhos de Deus, sermos amparados pelo Pai, estar na casa do Pai. Irmãos, que riqueza que nós temos, esta igreja que é um pedacinho dos céus aqui na terra. Como é bom ser de Deus, como é bom servir o Consolador, como é bom servir o santo irmão Aldo, profeta de Deus, e seguir os seus conselhos, suas orientações. Isto vale muito a pena. Depois que os nossos olhos fecharem, nós iremos, irmãos, morar lá na eternidade. Um lugar que o apóstolo São João chegou a dizer: não haverá mais planto, nem clamor e nem dor, porque lá nos céus não existem essas coisas. Então é bom servir a Deus e viver na mais perfeita doutrina que esses santos está a nos ensinar. Vamos ouvir pelo coral esta linda pregação, ó como é bom.
Oh, como é bom, irmãos, sermos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Nos sentimos muito felizes de sermos escolhidos, porque uma certa ocasião Jesus chegou a dizer: não foi vós que me escolheu, foi eu que vos escolhi e que vos nomeei. Então, creio, irmãos, nós não estamos aqui por acaso. Fomos escolhidos por Deus para representá-lo nesta terra. Na sequência, o coral apresenta o hino O Profeta e o Povo de Deus. Já ouvistes falar de um profeta de Deus que está a ajudar os filhos seus? Já ouvistes falar que este povo apostólico é um povo escolhido por nosso Deus? Venha participar. Já ouvistes falar de um profeta que está a preparar um povo para aos céus levar? Já ouvistes falar que este povo de Deus é um povo que irá lá nos céus morar? Venha participar. Falar de um profeta que está a preparar um povo para aos céus levar? Já ouvistes falar que este povo de Deus é um povo que irá lá nos céus morar? Venha participar. Venha
Nesse instante, eu passo para a palavra de nossa igreja. E quero aqui relembrar uma palavra de Jesus. Eu não me canso de lembrar de Jesus, inclusive desta palavra, quando em uma certa ocasião ele chegou a dizer: quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito de Deus fala à igreja. Irmãos, eu preciso crer nisso. Nós precisamos crer que esta igreja é dirigida pelos céus e não está nesta terra por acaso. Então eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Somente ouvir? Não, porque não adianta a gente apenas ouvir, mas ouvir e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Conto com a sua atenção e passo para a palavra. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, por meio dessas palavras reafirmamos o nosso compromisso de bem servir o reino dos céus e esta Santa Igreja Apostólica. Neste momento difícil, pedimos o seu apoio financeiro e compreensão para que o trabalho de nossa igreja continue sendo realizado com a sublime missão de salvação. Sejam caridosos para com a igreja, para com esta obra de fé e de caridade, seja cumprida de acordo com a missão que Deus, o Pai, Jesus deram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e a sua igreja, de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação, felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, felicidade para a sua vida, sua família e seu lar. Irmãos, confiem e façam o seu esforço para cooperarem com a igreja, com seus dízimos e ofertas, para nos ajudarem a levar avante a missão desta santa igreja. Precisamos deste esforço financeiro, pois temos muito a fazer, seja através de novas congregações, reformas, construções, manutenção, tanto da sede como das congregações, novos programas radiofônicos, a Hora Milagrosa, e manter o envio dos pastores às nossas congregações e cumprir com os compromissos e todo o trabalho administrativo de nossa amada igreja. Confiamos no seu amor, na sua ajuda, confiamos no seu amor e na sua ajuda. E lhes enviamos o nosso abraço fraternal. E tenham muita paz, saúde e felicidade com as preciosas bênçãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, numa certa ocasião, o próprio Jesus chegou a dizer: aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará seu coração. E qual, irmãos, é o nosso maior tesouro? O nosso maior tesouro é as coisas da terra? Não. Muito embora os tesouros desta terra nos traz uma certa qualidade de vida, isto é bem verdade. Mas chegará um dia em que tudo isso que vemos com os nossos olhos ficará nesta terra, virará pó. Mas, irmãos, um dos maiores tesouros que alguém
possa alcançar, eu lhes digo que é o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, irmãos, é eterno. É para sempre. Então, aonde está o nosso tesouro? Porque aonde estiver o nosso tesouro, o nosso coração estará ali. E eu pergunto aos meus irmãos, o seu maior tesouro é o quê, meus amados? São as coisas da terra? Ou são as coisas do alto céu? A doutrina que temos recebido nesta igreja? As preciosas bênçãos que Deus tem nos derramado do alto dos céus para nós? E quando nós entendemos isto, irmãos, que o nosso maior tesouro é o reino de Deus, as pessoas não ficam presas com as coisas da terra. As pessoas fazem o de melhor para o reino de Deus, porque sabe que vale a pena investir no reino do nosso Pai, para que esse reino possa realmente crescer e para que muitas e muitas almas que estão espalhadas por este mundo afora possa ser entregue nos braços de Deus. É exatamente por isso, irmãos, que esta igreja apostólica tem trabalhado nesse sentido, para preparar pessoas para os céus, para o reino de Deus. Mas a igreja, irmãos, precisa do apoio financeiro do povo, de suas contribuições, que precisam ser generosas e de boa vontade. Tudo que vamos fazer para a obra de Deus precisa ser de boa vontade, com coração mesmo, porque faz uma grande diferença, irmãos. Então, em nome da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, nesta oportunidade eu peço a compreensão de todos. Ajude a nossa igreja. Nós já fizemos até aqui, demos oportunidade para várias pessoas deste mundo conhecer as verdades dos céus através dos meios de comunicação, mas precisamos continuar. Ainda temos muito que fazer ainda. O mundo precisa conhecer as verdades dos céus. Ou será que todo mundo já conhece? Não, irmãos. Então nós precisamos trabalhar enquanto é dia, enquanto podemos fazer alguma coisa. Que estas palavras estejam nos vossos corações. E neste momento eu rogo a Deus e os seus santos poderosos que possa abençoar grandemente a todos os nossos irmãos. Passo a orar nesse momento. Santíssimo Deus, nosso bondoso e eterno Pai, procurei mostrar aos meus irmãos de fé a respeito dos tesouros. Qual é o nosso maior tesouro? E o nosso maior tesouro é o Teu reino, ó Deus. Porque não existe coisa mais linda, mais tão bonita como é o Teu reino. E nós queremos ir para o Teu reino. E é exatamente por isso que nós estamos trabalhando todos os dias para aperfeiçoar o nosso espírito, para preparar o nosso espírito para que possamos herdar a salvação de nossa alma e habitar no Seu reino, um lugar que o Senhor preparou com tanto carinho para o Seu povo. E os meus irmãos entenderam e nós queremos o crescimento deste reino aqui na terra, porque esta igreja é um pedacinho dos céus nesta terra. Iremos fazer de tudo para que muitas pessoas possam tomar o conhecimento dessas verdades e possam conhecer a nossa igreja através dos meios de comunicação. Esteja a abençoar a todo o nosso povo e a todos os nossos irmãos daqui, aqueles que nos acompanham através deste meio de comunicação, enfim, todo Santa Vó Rosa possa ser alcançados pelo Teu poder, pelas Tuas preciosas bênçãos. Creiam assim, irmãos, que nesse momento Deus e os demais santos e a Santa Vó Rosa estará agindo com o Santo Irmão Aldo, e creiam que essas ofertas já estão consagradas para a manutenção da Igreja Apostólica aqui nesta terra. Amém. As nossas irmãs diaconisas irão fazer os recolhimentos das contribuições
e antecipadamente expresso a minha gratidão a todos os nossos irmãos por esta forma carinhosa, onde muitos dos nossos irmãos estão demonstrando o seu reconhecimento, o seu amor pelo reino de Deus. Enquanto isso, eu faço alguns avisos para os nossos irmãos. Convite de casamento. O nosso irmão Júnior Radael e a nossa irmã Natália Damarati convida a toda a igreja para o seu enlace matrimonial, que será realizado no próximo sábado, dia 8/4, às 16 horas. E os irmãos estão convidados para comparecer e serem testemunhas desta realidade que se dará na presença de Deus e dos santos, que irá unir o jovem casal no amor divinal. Então, faça seus esforços para poder comparecer. E eu tenho a certeza que a família, seus pais, e eles ficarão muito felizes com o comparecimento de todos os nossos irmãos. Convidamos a todos os obreiros, diáconos, diaconisas, coristas, músicos e membros que estiverem dispostos a nos ajudar para que possamos fazer uma limpeza geral em nossa igreja na próxima sexta-feira, às 16 horas. Desde já agradecemos a presença e a participação de cada um dos irmãos. Que Deus, na companhia do seu digníssimo Espírito, da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, possa abençoar grandemente todos os nossos queridos irmãos. Santa Comunhão. Santa Comunhão na Páscoa. Teremos a realização da Santa Comunhão em nossa sede no próximo domingo de Páscoa, dia 9 de abril, com início às 18 horas. Todas as congregações estão autorizadas a realizarem a Santa Comunhão nesta data. A Grande São Paulo, uma vez que participarão na sede, no sábado, dia 8 de abril, não haverá reunião normal nas congregações da Grande São Paulo, onde eles terão oportunidade de se dirigir para a matriz de nossa igreja. E que os irmãos preparem, porque também nesta congregação de Taquara irá ter a realização da Santa Comunhão. Um momento, irmãos, muito oportuno para todos nós nos alimentarmos de Jesus através do seu sangue e do seu corpo. Dando sequência à nossa santa reunião, nós vamos ouvir pelo coral o hino a ser apresentado, A Grande Julgadora. Ela é a testemunha.
Ainda pelo coral, vamos ouvir o hino que tem como título Gozamos a Sua Paz. E esta paz, irmãos, que paira sobre nós, nós devemos a uma pessoa muito especial que nos trouxe de fato esta paz, nosso Senhor Jesus, este mestre tão querido que deu a sua vida por nós, para que tivéssemos a paz e a verdadeira liberdade. Vamos ouvir pelo coral, Gozamos a Sua Paz.
Nesse instante, passaremos para a mensagem propriamente dita, Domingo de Ramos e a Páscoa. Domingo de Ramos é celebrado no domingo que antecede a Páscoa. É a comemoração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um acontecimento da vida do Divino Mestre, mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, que havia falecido há 4 dias. E a multidão que estivera com Jesus, quando ouviu chamá-lo do sepulcro e o ressuscitara dentre os mortos, davam testemunho a todas as pessoas. E, precisamente, por isto que a multidão foi-lhe ao encontro, por terem ouvido que Jesus havia feito aquela maravilha, aquele milagre. Era por ocasião das principais festas judaicas, especificamente a Páscoa, que vinha para participar em Jerusalém, a fim de que prestassem culto ao verdadeiro Deus. Até mesmo os de regiões de outras nações vinham para as festas e muitos deles queriam conhecer a Jesus, nosso Senhor, pelo grande milagre de ter ressuscitado a Lázaro. Na entrada triunfal do Divino Mestre em Jerusalém, montado em um jumentinho, as multidões que sabiam que ele estava a caminho da cidade, cortaram ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde ele iria passar. E as folhas de palmeiras nas mãos, e o povo clamava em alta voz, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas maiores alturas. Salve o Rei dos Judeus. Hosana, o filho de Davi. Salve o Messias. E esse dia até hoje é comemorado como Domingo de Ramos. Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa. Relembramos e celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. Assim, Jesus entra triunfante em Jerusalém para realizar a sua última missão, despertando nos sacerdotes e mestres da lei muita inveja, desconfiança, medo de perder o poder. E eles tentavam repreender o povo que clamavam com grande alegria o nome dele, como dissera: Mestre, repreende os seus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: Até as pedras clamarão. Daí em diante começaram então uma trama para condenar Jesus à morte, levantando falsos testemunhos para condená-lo à morte e morte de cruz. O povo clamava a Jesus, cheio de alegria e de esperança, pois Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade, manifestava na terra a glória e o poder de Deus e a esperança da vida eterna. Este acontecimento religioso
nos lembra e nos convida a celebrar esses acontecimentos da vida de Jesus, que se entregou ao Pai como um cordeiro puro e perfeito, sem mancha, para nos salvar da escravidão, do pecado e da morte. Prezados irmãos, hoje, domingo de Ramos, dar início à semana da Paixão. E o texto previsto para a nossa meditação neste domingo de Ramos nos fala da entrada de Jesus em Jerusalém. E este ponto de doutrina está registrado nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, em São Marcos, capítulo 11 e versículo 11. Quando Jesus e os seus discípulos estavam chegando em Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos à frente com a seguinte ordem: vão até o povoado e fique ali e encontrarão um jumentinho que ainda não foi montado. E traga este jumentinho, e se alguém perguntar por que está desamarrando esse jumentinho, irão dizer: porque o Senhor precisa dele. E de fato, irmãos, foram os 2 discípulos. E eles encontraram um jumentinho amarrado perto de uma casa. E eles foram lá e desamarraram o jumentinho. E alguém avistaram e perguntaram: por que vocês estão fazendo? E eles seguiram as ordens de Jesus e disseram: porque o Senhor precisa dele. E eles então deixaram que os 2 discípulos levassem o jumentinho. E eles levaram o jumentinho. E Jesus, nosso mestre, sentou naquele jumentinho e pôs a entrar na cidade. Irmãos, e era uma festa. E vinha pessoas de várias regiões para celebrar a liberdade. Então vinha pessoa de longe. Mas este povo ouviram falar de Jesus, dos feitos de Jesus, inclusive desse grande milagre que Jesus realizou na vida de Lázaro. Porque um homem, no caso Lázaro, morreu. Foi colocado no sepulcro 4 dias. Mas de repente Jesus esteve ali e Marta e Maria chegaram a dizer: mestre, se o Senhor tivesse vindo bem antes, o meu irmão não tinha morrido. E Jesus então, olhando para elas, e ele disse: não, ele não morreu, ele apenas dorme. E Jesus então disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. E o povo viu com seus próprios olhos coisas que nunca tinham acontecido. E Lázaro saiu para fora
pôs a andar e a falar. Um milagre, irmãos, que chamou a atenção não só daquela região, mas de muitas nações. E este povo queria conhecer Jesus. Mas, irmãos, é impressionante a humildade de Cristo. Observamos o Filho de Deus, que morava nos céus, que participou da criação dos céus e da terra, e de nós seres humanos, o dono da prata, do ouro, escolher um jumentinho. Tamanha humildade de Jesus nos destaca nesse ponto. Porque, irmãos, os poderosos da época conhecia que era uma pessoa poderosa pelos bens que possuía, os impérios, a carruagem que tinha, toda detalhada em ouro. Mas o Filho de Deus, dono de tudo, do reino dos céus, filho do Pai tão querido, escolher o jumentinho. Para, irmãos, simbolizar que o reino que ele estava trazendo à terra não era como aquelas pessoas pensavam. Porque os poderosos da época achavam que Jesus realmente era um rei muito poderoso e que tinha muitos bens, que viria numa carruagem, coisas parecidas assim. Mas de repente viram Jesus no jumentinho. Jesus poderia inclusive dizer para os discípulos: olha, escolhe um cavalo bonito, como o povo de antigamente usava, os romanos, cavalo bonito, com bom traje. Não, Jesus escolheu um animal muito simples, o jumentinho. Para nos mostrar, irmãos, que o reino de Deus é de fato dos humildes. Não são das pessoas arrogantes, pessoas que desfazem uns dos outros, como antigamente os reis desfaziam da classe mais pobre, que deveriam ser escravos deles. O reino de Deus é dos humildes. Mas alguém então pode pensar: mas será que a gente não pode possuir bens? Será que a gente tem que andar maltrapilho para demonstrar que nós somos humildes? Não, irmãos, não é isso. Tem muita gente que, inclusive, são bem vistos diante da sociedade, pessoas de classe alta, mas tem pessoas que são humildes, inclusive apostólicos, são humildes, mesmo adquirindo alguns bens, mas não são presos com aquilo. Tem um coração muito bom para ajudar os outros, para pensar no seu semelhante, para arrumar alguma forma, para ajudar o seu irmão de fé. E Jesus, irmãos, nos mostrou esta simplicidade dele. O Filho de Deus, que morava nos céus, o lugar mais lindo que pôde existir, semeou o reino dos céus de uma forma tão humilde. E os religiosos da época, que viram todo o povo que cortava ramos de árvores para que Jesus passasse, jogava suas capas para que Jesus passasse, e felizes da vida,
e clamavam em alta voz: Hosana, Hosana, salve o rei dos judeus. Então eles ficaram com muito ódio e com muita inveja, pensando que Jesus ia tomar o poder deles. Então tentaram, de alguma forma, de alguma maneira, para poder prender Jesus. Irmãos, conforme os profetas que antecederam Jesus falaram muito a respeito, que o Messias viria para poder vencer o império das trevas, que o Messias viria para dar liberdade ao povo, aos cativos do pecado. E Jesus, irmãos, ele ensinando as pessoas e aqueles homens planejando algum jeito, uma forma para prender Jesus. E prenderam o mestre tão querido. Jesus sabia disso, irmãos. Mas Jesus sabia que era através de sua paixão, do seu sacrifício, que iria nos trazer a verdadeira liberdade. Jesus enfrenta corajosamente. E o reino das trevas e as suas legiões abriram todos os portões do inferno sobre o Nazareno, pensando que Jesus tinha se acabado. Jesus foi crucificado e eles acharam que Jesus tinha se acabado. Acabou. Agora, o que o povo vai fazer? Mas pensaram muito errado mesmo, irmãos. Porque Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. E foi uma coisa muito linda. Jesus subiu aos céus naquele mesmo corpo que nasceu da Virgem Maria. E depois disso ficou com os apóstolos ainda 40 dias, ensinando os apóstolos, mostrando para o povo, e eles viram com seus próprios olhos. E eles celebraram também a Santa Comunhão. Inclusive, pessoas preocupadas com o corpo do mestre, mas roubaram o corpo do mestre. Aonde foi posto o corpo do mestre? E alguns apóstolos disseram: olha, ele ressuscitou. Mas, sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele participou conosco. Ele falou com a gente. Não, mas eu não acredito. Eu só acredito vendo. Eu preciso tocar, eu preciso ver. E foi, irmãos, numa celebração de Santa Comunhão. Ali estavam os apóstolos. E de repente Jesus aparece no meio deles. E afirma: a paz esteja convosco. Um daqueles homens, seguidores de Jesus, chegou a dizer: eu não acredito, é um mestre. E Jesus então: venha Tomé. Sou eu, Jesus. Bem-aventurado aqueles que não vê, mas aqueles que crê. Esse Jesus, irmãos, que nós anunciamos, ressuscitou dentre os mortos. Poderoso estás no céu, com trono, porque venceu a morte, venceu o império do mal, venceu os falsos, os religiosos que tramaram pensando que Jesus ia acabar com o seu domínio sobre o povo. Mas foi muito pelo contrário, o povo revivou mais a fé, mais confiança no mestre.
esse Jesus estar com a Virgem Maria. Esse Jesus tão poderoso que estás nos céus, restaurou a igreja apostólica, e fez nova todas as coisas. Nos deu o Consolador, nos deu um profeta, e santos estes que nos ensina a admirar Jesus. Não como muitos dizem aí, que a Santa Vó Rosa se apossou no lugar de Jesus, que o irmão Aldo se apossou no lugar de Jesus. Não. Muito pelo contrário. Esses santos nos chamam a nossa atenção para olharmos para Jesus. Para olhar para tudo que Jesus fez. Morreu a nossa morte. Algo que era para a gente passar. Jesus comprou com seu sangue inocente. Irmãos, não tinha pecado nenhum. Jesus não merecia passar por tudo aquilo. Ele não tinha feito nada de errado. Só ensinava as pessoas o bem, a amar uns às outras. Mas Jesus, irmãos, pagou esse preço. Para quê? Para te libertar, meu irmão. Libertar o senhor, a senhora, você jovem. Para que hoje a gente tivesse, inclusive, a liberdade de expressão. Para a gente dizer que a gente tem fé em Deus. E as pessoas precisam respeitar a gente. Para a gente dizer que tem fé em Cristo. Que Ele é poderoso. Para a gente dizer que a gente tem fé na Virgem Maria. E que ela é poderosa. Para a gente dizer que a gente tem fé na Santa Vó Rosa. E que ela é poderosa, que ela é o Consolador. Para a gente dizer que a gente tem fé no irmão Aldo. Que ele é poderoso. E que muitos entre nós são testemunhas dessas verdades. Porque, irmãos, tem pessoas que podem estar aqui, que não era para mais estar aqui, de acordo com a gravidade do problema. Doenças que pela medicina não tem cura. Acidentes. Enfim, não era para estar mais aqui. Mas naquele momento de aflição, lembraram do profeta Santo Irmão Aldo. E ele foi ao nosso encontro e nos socorreu. Inclusive médicos chegaram a dizer: olha, você está vivo por um milagre. Porque não era mais para você estar aqui. Então somos testemunhas desse grande poder. E esta semana, irmãos, esta entrada triunfal de Jesus nos faz remeter tudo que Jesus fez por nós, lembrar dele, do sofrimento dele, entenderam? É um momento, irmãos, que requer da nossa parte muita concentração. Momento que requer a gente lembrar dos nossos atos. Tem coisas que a gente faz que Jesus não aprova. Como, por exemplo, escarnecer a vida dos outros. Jesus não gosta disso. Levantar falso testemunho contra uma pessoa. Jesus não gosta disso. Alimentar no coração a inveja de alguém. Também Jesus não gosta disso. Mas por estar envolvidos neste mundo e por não vigiar, alguma semente que não é boa começa a querer florescer nos corações. E é exatamente por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e lembrar de Jesus. Olha o que Jesus fez por nós, irmãos. Essa liberdade que hoje temos, esta igreja que temos hoje, os santos que foram nomeados e escolhidos por Jesus. Inclusive o país que hoje nós estamos, Deus olhou para a gente. Não quer dizer que Deus somente olhou para o Brasil, não, mas no mundo tem muita gente boa. Mas eu quero dizer que as promessas de Jesus se cumpriu aqui. Foi no Brasil. Então, irmãos, o povo apostólico deve agradecer muito a Deus. E, como eu disse ontem, os nossos dias precisam ser santos.
não somente na Páscoa, mas todos os dias da nossa vida. Amar uns aos outros como não se houvesse amanhã. Porque, irmãos, é bem assim que acontece. A pessoa só vai emitir valor quando perde. Por exemplo, um pai que ensina tanto o filho: olha, meu filho, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A doutrina nos aponta isso e aquilo. E muitas vezes o filho é rebelde. Diz: não, eu não quero saber disso. Bate porta, faz malcriação com o pai, com a mãe. Não dar o devido valor. Mas é chegado o dia em que a gente não sabe nem o dia nem a hora em que um de nós vai chegar o dia que a gente tem que terminar a nossa matéria. E muitas vezes acontece com esse pai que tanto aconselhou os filhos e chega a deixar a vida do corpo. E daí aquele filho começa a ter aquele remorso no coração. Poxa vida, meu Deus do céu, por que eu não valorizei? Mas meu pai falou tanto. E assim, irmãos, esta igreja apostólica está nos ensinando. Assim é Deus, o irmão Aldo, que como o nosso Pai deseja o nosso bem. Porque, irmãos, quando esses olhos fecharem, a gente não sabe o dia e também não sabemos a hora. E aí a gente vai apresentar diante de quem? Do tribunal de Deus. E aí que é a grande hora. A pessoa vai dizer: ó Senhor, eu estive na terra, eu era um corista, eu cantava na igreja, eu fazia isso, eu fazia um solo, eu tocava o meu violão, eu tocava a minha clarinete, eu regia, eu contribuí para a igreja, eu fiz aquilo outro. Já pensou Deus afirmar assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Você ia na igreja somente por ir. Sentava nos bancos, o pastor falava, enviei 2 servos para falar a verdade, entravam no ouvido e saía no outro, não se arrependia, ou passava o tempo todo escarnecendo a vida dos outros, inclusive na reunião, tirando a atenção dos outros. Então, não tem lugar aqui. Eu não vos conheço. Esse dia será triste para alguns. Entenderam, irmãos? Então vamos comemorar a Páscoa, essa verdadeira festa da liberdade, e vamos nos preparar para a Santa Comunhão. Não é verdade? Está se aproximando. Jesus vai estar aqui. E é Jesus, irmãos, que vai fazer o grande milagre. A gente precisa crer nisto. Jesus vai estar aqui diante da Santa Mesa. E Ele vai realizar o milagre. E o pão vai ter as virtudes de Jesus. O sangue vai ter as virtudes de Jesus. Virtudes que nós necessitamos, irmãos, para fortalecimento da nossa fé, para sermos pessoas melhores, para vencermos o pecado. Porque o mundo que nós vivemos está cada vez mais pior. E nós precisamos estarmos revestidos da couraça da justiça, da fé, do amor e da caridade também. Então, nos preparemos para esse momento tão importante da nossa vida. Participar com Jesus, irmãos, da Páscoa. Assim como o próprio Jesus realizou a Páscoa com seus discípulos. Ele mesmo pegou um pedaço de pão e repartiu e deu para os discípulos. E disse: esse é meu corpo. Pelos olhos da fé, Jesus vai estar aqui. Então, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Aonde está te fazendo pecar? Pense, analise consigo mesmo. A gente conhece aonde nós estamos errando, porque a consciência muitas vezes acusa: olha, tu está errando aqui. Então é um momento de não cruzar os braços e viver a vida de qualquer jeito. Não, irmãos, não. Deus é muito amoroso, piedoso também, mas é justiça. Imagina só uma pessoa, inclusive pecadora, fez tantos erros, né? E no momento da Santa Comunhão fazer esse exame de consciência.
Querido Pai, olha, eu andei por caminhos tortuosos, fiz aquilo, eu sei que o Senhor não agradou disso, mas, meu Deus, estou arrependido mesmo, eu não quero fazer mais isso. O Senhor me ajuda, Santa Vó Rosa, a senhora me ajuda, me dar força. Irmãos, pode ter certeza que Jesus nos dá esta força, para a gente vencer, para ser uma pessoa melhor. Então, nos preparemos e vamos celebrar esse dia, irmãos, esta entrada triunfal de Jesus, como nós estamos celebrando aqui, como uma vitória, vitória de Deus, vitória de Jesus e nossa própria vitória também. Pense de Jesus, irmãos. Agradeçam também a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo por nos revelar a pessoa original de Jesus. Que não adianta apenas dizer que tem fé em Jesus, que Jesus só quer o coração. Não. A fé sem obras é nula. Creia nisso, irmãos, e que a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, possa abençoar sua família e que os irmãos possam celebrar esta verdadeira Páscoa com seus familiares, felizes, unidos entre si, para que através dos nossos procederes e as nossas ações possamos alegrar a Jesus. Amém. Para finalizar a nossa reunião, nós vamos ouvir o último hino, que traz como título O Sangue Precioso. E esse sangue, irmãos, é tão precioso. E o próprio Jesus nos dará a oportunidade de nós tomarmos do teu corpo e bebermos do teu sangue, para que haja vida em nós. Como ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos prestar atenção na letra que vai nos dizer esse hino. Jesus, nós temos a lei,
Amém. Chegamos, irmãos, aos momentos finais de nossa santa reunião. Eu agradeço carinhosamente o regente e os seus adjuntos que têm trabalhado no sentido de aprimorar o nosso coral. Quero parabenizar a todos os nossos irmãos do coral pelas apresentações que foram realizadas, foram muito bem realizadas, e a gente consegue sentir, assim como foi demonstrado através dos cânticos que tivemos durante todo o período de nossa reunião. Que Deus, nosso Senhor Jesus, Virgem Maria, Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, conserve cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado aos obreiros, colegas de ministério, às diaconisas. Muito obrigado aos nossos irmãos membros pelos seus esforços que fizeram para comparecer em nossa reunião. Lhes digo, irmãos, que a presença de todos é muito importante. Procure sempre fazer um esforço para comparecer em nossas reuniões. Vocês são pessoas muito importantes. Também agradeço àqueles que estão atrás dos meios para poder levar esta mensagem ao ar, os operadores de vídeo e de som. Muito obrigado pelo trabalho que têm feito. Trabalho muito valioso. Também estar anunciando os nomes dos nossos santos, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, pela forma e a maneira que têm dedicado para poder servir a nossa igreja. Muito obrigado também aos nossos queridos amigos internautas que nos acompanharam até aqui. E antecipadamente eu já desejo a todos os meus irmãos uma feliz Páscoa e uma ótima Santa Comunhão para os irmãos aqui desta congregação de Taquara, bem como também para os nossos irmãos que participarão da Santa Comunhão nas suas congregações. Meu desejo, irmãos, que Cristo Jesus, que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo possa ter facilidade de alimentar a sua pessoa. Meu desejo é que os nossos irmãos, todos os nossos irmãos, sejam verdadeiramente alimentados na fé. Foi com esse objetivo que Jesus instituiu a Santa Comunhão, para que os apóstolos fossem unidos a Ele, Jesus. E o objetivo da comunhão, irmãos, é para nos unir como povo de Deus nesta terra. Então faça os seus esforços, faça os seus exames de consciência. Não deixe de participar da comunhão. Examine sua consciência, peça um perdão, mas não deixe de tomar a comunhão. Tome da comunhão, porque Jesus, irmãos, Ele tem um poder muito grande que vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Jesus quer cear conosco, deseja cear conosco. Então faça os seus esforços para comparecer nas reuniões próximas. Não esqueça também do casamento que vai ter aqui. Faça os seus esforços para comparecer. A reunião também do sábado, do domingo, reunião de quinta-feira. Uma reunião, irmãos, muito importante. Uma reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus. Então faça os seus esforços. Não percam, irmãos, a oportunidade que está sendo oferecida para todos nós. Eu convido os meus irmãos que estão assentados para poder ficar em pé, para a gente fazer as nossas orações. Jesus chegou a dizer: aquele que pede, recebe, e os que buscam com sinceridade, realmente encontra. E a minha pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte:
O senhor que está me ouvindo, a senhora, você jovem, tem feito as suas orações? Tem falado com Deus quando levanta na parte da manhã? Tem pessoas que nem se lembram de Deus. Já vai para o trabalho, nem se lembra de fazer uma oração de agradecimento. Meu Deus, obrigado pela oportunidade que eu tenho. Senhor, obrigado pelo dia. Nossa, que coisa bonita, que sol, que coisa linda. Pela chuva que está caindo. Nossa, meu Deus, obrigado, Senhor. Me ajude, meu Deus, lá no meu trabalho. Preciso muito da tua proteção. Tem pedido? Tem feito a sua parte? Tem agradecido? Porque tem pessoas que acabam só pedindo. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Mas não tem agradecido também. Então peçam com sinceridade e será dado. Deus, Ele tem um prazer de nos ouvir. Creia nisso, irmãos. Santa Rosa também. Os santos que aqui estão disponíveis para nós. Não se esqueça que Deus conhece onde a gente mora, onde a gente trabalha, que nos vê. Não adianta a gente esconder nas profundezas da terra. Deus está vendo. Essa noção que a gente precisa ter. Então peçam com fé. E tenha paciência. Tempo de Deus não é o nosso tempo. Oremos. Santíssimo Deus, nosso querido Pai Celestial, estamos terminando mais uma reunião de Tua Santa Igreja, meu Deus. E o nosso coração, os nossos corações, que está diante do Senhor, está saltitando de alegria. Alegria toma conta do nosso ser, porque como é bom, meu Deus, estar na Tua presença. Como é bom em poder Te louvar e Te bendizer, meu Deus, nas maiores alturas. Como é bom louvar o Teu Filho, nosso Jesus. Ó Jesus bendito. Gratidão, Jesus. Nossa gratidão ao Senhor Jesus, que sempre olhou os seres humanos com bons olhos, Jesus. Lá dos céus, contemplando tudo, o povo encaminhando sobre o vale da sombra da morte, numa estrada totalmente errada. E o Senhor Jesus se compadeceu por nós. Veio do céu, Jesus, para nos trazer esta liberdade, Jesus. Mas o preço que o Senhor pagou foi um preço muito caro, Jesus. Nós sabemos disso, Mestre, e temos esta consciência, o tanto que o Senhor sofreu, Jesus. Sofreu, Jesus, mas o seu sofrimento, Jesus, não foi em vão. Hoje temos liberdade, hoje temos uma igreja santa, poderosa. Hoje temos o Consolador, Jesus, que está a nos apontar o caminho e nos mostrar o Senhor como o personagem da nossa salvação. O irmão Aldo também da mesma forma, Jesus, tem nos ensinado a crer no Senhor como nosso Salvador. Nosso obrigado, Jesus. Que bom de meditar nesta mensagem tão especial, Jesus, porque nos faz lembrar do Senhor, a entrada do Senhor triunfal, Jesus, em Jerusalém. Aquele povo que clamava em alta voz, que tanto queria ver o Senhor, Jesus, e teve o privilégio de ver. Nós celebramos esse dia, domingo de Ramos, como a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Te peço, mestre querido, olhe por esses meus irmãos, esses jovens, essas crianças, que é o futuro de nossa igreja. Virgem Maria, estenda o teu manto santo, Virgem Maria, sobre a nossa igreja. Santa Avó Rosa, nos dê sempre o consolo. Irmão Aldo, esteja sempre conosco, primaz. Precisamos sempre segurar firmes nas tuas santas mãos, irmão Aldo, que está a nos apontar o caminho dos céus. Tem alguns que está aqui conosco, que tem alguma coisa para resolver, algum problema para resolver, e está pedindo misericórdia. E eles têm consciência, até mesmo dos seus atos, que não foi aprovado pelo reino dos céus,
mas está se humilhando, pedindo perdão, porque não quer permanecer do mesmo modo. Querem ganhar a salvação da sua alma e por isso que estão arrependidos. Tende misericórdia, ó Deus e santos poderosos. Estendo as minhas mãos neste altar de graça, onde muitos colocaram porque tem essa fé, esta chama acesa no coração. Tenha de misericórdia dessas pessoas, dos ouvintes de Hora Milagrosa, Santa Avó Rosa, e dos nossos queridos amigos internautas que tiraram um pouquinho do seu tempo para poder ouvir as coisas de Deus. Creiam assim, prezados irmãos, amigos internautas, que Deus está neste momento a nos abençoar, junto com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e com os santos que foram escalados para nos ajudar neste momento. Recebam, irmãos, a graça e a bênção desses santos de Deus e tome posse de sua vitória. Creiam assim, não se esmoreça, mas estejam sempre firmes nesta igreja, porque é ela que nos levará à presença de Deus. E certas essas verdades, o nosso muito obrigado, meu Deus, Senhor Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, por estas preciosas bênçãos que está nos envolvendo todos nós neste exato momento. Amém. Paz do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade.